Muito bem, de volta com Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Hoje temos o prazer de receber o vereador Jofre Neto, do PSB, didaticamente explicando para todos nós como é o funcionamento de uma Câmara Municipal. Autor do livro Câmara Municipais no Brasil, em 2003, inclusive depois eu pediria para que o senhor mostrasse a capa. Estamos aqui conversando sobre a função real do vereador, do Legislativo Municipal. E o que a população imagina ser essa a função. Vereador, dando continuidade a esse assunto interessante, então, mostrando a capa até se o senhor quiser. Quero sim. Olha, isso aqui é um resumo do trabalho, Miguel. O trabalho é bem mais extenso, 300 e tantas páginas, se referindo a 311 municípios no Brasil inteiro e, mais detalhadamente, 4 municípios aqui da região. Taubaté, São José, Tremembé e São Bento do Sapucaí. Por que nós escolhemos essas cidades? Porque são cidades muito distintas, tanto em tamanho quanto em complexidade socioeconômica, e o resultado foi impressionante, que era o mesmo em todas elas, assim como o resultado foi semelhante no Brasil inteiro. Então, esse texto aqui eu resumi, que é o resumo, aliás, da tese, que incorpora a proposta de reforma política lá de 2003. Para que essa ideia possa ser melhor conhecida, quem entrar lá no nosso perfil no Facebook, que está aqui na tela, aqui embaixo, nós vamos enviar um arquivo desse para a gente poder abrir com a sociedade a discussão deste assunto. Muito bem, vereador. Então vamos agora a uma outra etapa, que são as atividades, oficialmente as atividades dos vereadores. Como eu dizia, o vereador ele tenta responder à população, à demanda da população. Bem, ele resiste um pouco, ele sente, o vereador sabe que ele não tem poder para resolver questões administrativas. Então ele resiste no que é possível, ele resiste. Bom, tanto que chegam para ele demandas em torno de 97% de naturezas administrativas, que são exclusivas do prefeito, e ele responde numa proporção de 87%. Ele segura um pouco e tenta responder no nível político-institucional, ou seja, ter atividades próprias que a Constituição lhe permite, em torno de 11%. 2% dos vereadores que eu consultei no Brasil inteiro não sabiam responder que tipo de atividade faziam. Eu não sabia nem dizer se ele era assistencialista, clientelista ou se ele era político institucional. 2% não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Bem, aí o vereador vai acabar distribuindo essas atividades dele, de natureza administrativa, da seguinte forma. Infelizmente, como ele é demandado para a área administrativa, ele é demandado para a área assistencialista, ele vai responder mais ou menos nessa proporção também. Com uma certa resistência, como eu disse, mas na mesma proporção. O próximo gráfico vai poder nos esclarecer melhor isso. Olha só, 65% dos vereadores consultados diziam que a ênfase do seu trabalho era atender a população necessitada. Aí eu detalhava, queria saber o que era justamente fazer uma doação que a pessoa pedia, era fazer transporte de pacientes quando a prefeitura falhava. Isso é a visão dos vereadores? Dos vereadores. Eles respondiam o que faziam, aí eu fui classificando. Aí tinha alguns que eram beneméritos realmente, eles falavam, olha, a metade do meu salário, que não é salário, é subsídio, a metade do meu subsídio eu dou para a população. Eu compro cesta básica, eu pago passagem de ônibus. Porque ele se vê tão desesperado com os pedidos da população que ele começa a fazer doações materiais, né? Como a pressão é imensa, 65% dos vereadores disseram que a ênfase de trabalho dele era no assistencialismo e clientelismo. Bom, 27% disseram que não. Eu escuto a comunidade, eu vou nos bairros, eu procuro saber o que a população está pedindo. Reduziu um pouco em relação à demanda da sociedade, mas a tendência é a mesma, mais assistencialismo e um pouco voltado à comunidade. E, finalmente, da atividade principal, a atividade constitucional dos vereadores, que é fazer leis, fiscalizar o prefeito, discutir o orçamento, apenas 8% dos vereadores do Brasil diziam que se dedicavam prioritariamente a isso. Bom, ora, alguém vai dizer, mas isso o vereador não faz diferente porque não quer. Vamos ver se essa afirmação tem sentido ou é um viés até moralista da análise. Ou seja, o viés moralista é tentar analisar as circunstâncias exclusivamente pelo comportamento do indivíduo. Claro que tem um comportamento a ser considerado, mas vamos ver também se a estrutura não leva a isso. Porque a pesquisa, como eu disse, pegou
tanto a região amazônica, no norte, quanto no nordeste, quanto centro-oeste, sudeste e sul. Ora, é evidente, é fácil concordar com isso, que a cultura do Amazonas é uma cultura diferente do nordeste, diferente do sul, diferente do sudeste. Do sul, principalmente, se existia uma esperança que com a colonização recente europeia, tivéssemos, com uma ética talvez pública um pouco diferente, tivesse os vereadores com um comportamento diferente. Não, lá no sul não é assim. Engano. O que se notou? É exatamente igual. O vereador de Manacaparu para o vereador de Ijuí, de Manacaparu, a oeste de Manaus, de Ijuí, no Rio Grande do Sul, a única coisa que muda, sabe o quê? O sotaque. Né? O comportamento é o mesmo. Então, isso significa o quê? Significa que nós temos uma questão que é estrutural. Se não mudar a estrutura, o comportamento dos vereadores vai continuar sendo este, a população vai continuar insatisfeita e as câmaras municipais continuarão sendo bombardeadas. Bem, para se ter uma ideia, por que acontece isso, eu tentei medir junto à população. O trabalho procurou abranger a parte histórica, outro dia eu posso comentar sobre isso, sim, a evolução das câmaras municipais, a percepção dos vereadores do seu próprio comportamento, a percepção da população e também o arranjo constitucional que levava a isso. Vamos ver da população. Eu fiz uma pergunta-chave. Eu não podia perguntar diretamente para a população se ela sabia a função do vereador. Porque aí você induz a pessoa a tentar responder que alguma coisa que ela leu em algum lugar. Então você pergunta dos efeitos que essa percepção traria. Então eu pergunto para ela, a Câmara faz parte da Prefeitura? Dá uma olhadinha só no gráfico a resposta. Olha, impressionante, 67% das pessoas, 2/3 exatinhos em média, acham que a Câmara faz parte da Prefeitura. Bom, 24%, ou seja, 1/4 da população, diz que não. E note lá que aqueles gráficos, eles se referem a cidades diferentes. A primeira cidade é São José dos Campos, está em roxinho. Vamos ver, está em roxinho, eu não sei, porque agora com essa história de percepção visual que nós vimos... Pode ser um verde-laranja. Pode ser que seja, não sei, né? Mas então, o primeiro gráfico, né, é o roxinho, depois tem o outro que é grená, o roxinho é São José dos Campos, em homenagem à vereadora Celinha, depois o outro grená é Taubaté, o amarelinho é Tremembé e o último é São Bento, Sapucaí. São José dos Campos, quase totalmente urbano, muito semelhante a Taubaté. Na época tinha 600 mil habitantes, Taubaté em torno de 300. Né? Tremembé, 40 mil habitantes e São Bento, Sapucaí, 10 mil habitantes, a metade na zona rural. Você nota que é impressionante a convergência das respostas. De São José, 69%, para São Bento, 67%, é estatisticamente até desconsiderável, está ali na margem de erro até, que isso é feito por amostragem. Né? Então, bom, falta comentar ainda que 9% não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. O que você está perguntando, né? Acabou de descer do disco voador, não sabia o que está acontecendo. Mas, brincadeira à parte, esses 9% são justamente os subcidadãos, que são as pessoas que não tiveram acesso à educação, que são excluídas da sociedade pela própria condição socioeconômica e que são presas fáceis dos abutres políticos que vão atrás dessas pessoas e compram o voto, muitas vezes através da cesta básica de alimentos que já foi citada. Bom, então isso traz que consequência? Se a população pensa que a Câmara faz parte da Prefeitura, 85 anos depois do golpe que tirou esse poder das câmaras, a população vai exigir do vereador funções de prefeito. Sim. E o vereador tenta ser um mini prefeito. Bom, qual a consequência nefasta disso? Vai acontecer o seguinte, o vereador, pressionado pela população para dar o que ele não pode atender, ele acaba prometendo também o que ele não pode cumprir. Então cria uma dinâmica meio de gato e rato, ele acaba se desgastando, a população traz a demanda para ele, ele tenta resolver, não consegue, aí a população se frustra, ele procura uma outra alternativa que acaba não acontecendo. Bom, vamos ver a consequência disso institucional. Por que eu disse que a Câmara é disfuncional? Vamos ver o próximo diagrama então. Agora, a organização ideal de governo que está na Constituição. Olha, se todo o poder emana do povo, ele deve estar no topo. Sim. Né? Bom, está lá no topo. Daí você tem as demandas da população, as demandas sociais que eu representei ali, tem um S a mais, ou não, é o demandas que saiu, o S foi para baixo.
aquelas setinhas são as reivindicações da população. E elas atingem todos. Elas atingem a Câmara, elas atingem os conselhos, que podem ser paritários, meio poder público, meio sociedade civil, e atingem também o prefeito diretamente. Bom, uma vez que essas demandas são tão variadas, não podem ser atendidas todas. Sim. Então, o que se espera disso, então? Uma vez que o povo não pode governar diretamente, você tem uma Câmara de Representantes do Povo, que são os vereadores. Por favor, volte um pouquinho o gráfico lá. Essa Câmara de Vereadores que representa o povo, ela tem como função organizar essas demandas, priorizá-las, né? Porque não vai ter recurso para atender tudo, e aí vai encaminhar para um órgão que a executa. Que órgão que é esse? É o órgão executivo, é o prefeito municipal. E a Câmara faz isso de que jeito? Todo dia o presidente passa uma ordem de serviço para o prefeito, o presidente da Câmara? Não, é feito através do orçamento municipal. Por isso que o orçamento é tão importante. É o momento em que a Câmara pode determinar ações administrativas para o prefeito. Bom, por conta daquela situação que eu citei, em que o vereador é chamado para atender funções do prefeito e ele não as tem, ele não tem esse poder, o que acontece? Ele negocia com o prefeito, ou como se diz em Portugal, ele negocia com o executivo. Ele negocia com o prefeito nacos do poder administrativo. E nesse processo de negociar nacos do poder administrativo, ele se subordina obrigatoriamente à prefeitura. É por isso que quando eu analisei as câmaras no Brasil inteiro, 50% das câmaras não tinham sequer um vereador que tivesse coragem de dizer que era nem independente, ele dizia que ele era da base do prefeito. Ou seja, não tinha sequer um vereador que tivesse coragem de contrariar o prefeito no Brasil inteiro. É a submissão levada pela instituição. Bom, então aquele modelo constitucional artificial, que é fruto do golpe dado por Getúlio em 1930, vai cair na prática na configuração que eu vou mostrar a seguir, por favor. O próximo diagrama. Muito bem, quem está no topo agora não é mais o povo, olha lá onde é que o povo está. Nós temos lá embaixo o povo e temos no topo o poder executivo, que é o prefeito. Que já em 1930, logo em seguida o golpe, um parlamentar, Prado Kelly, dizia monarcas municipais, né? Porque eles detêm todos os poderes em si. Você nota que o vereador não pode administrar, mas o prefeito pode propor leis. E como ele tem maioria nas câmaras, ele não só propõe, mas ele aprova. Então ele reúne em si não só o poder executivo, administrativo, mas o poder legislativo também. Veja a pauta das nossas sessões, vai ver que os projetos de maior relevância, em maior quantidade e de maior repercussão são do executivo. Ou seja, o prefeito é o grande legislador da cidade. E ao mesmo tempo é o administrador absoluto da cidade, não tem contestação nenhuma. Não é? E o judiciário? Em muitos municípios, nós somos um país de municípios pequenos, em muitos municípios em que situações quase rurais, o judiciário também é dominado pelo poder executivo. Ou seja, nós temos uma monarquia em cada município do Brasil. Bom, aí a Câmara, que tinha o poder de trazer reivindicações da população, de organizá-las e fazer um orçamento, ela passa a ser agora um subpoder. Em vez de ela agir colegiadamente, ela passa a ser agora alguém que leva reivindicações ao prefeito individualmente. Tá? Então a população já não vai ter mais uma organização de atividades, mas aquele vereador que ela conseguiu encontrar, que tem maior prestígio ou conseguiu acumular mais poder, ele vai ter chance de atender aquele pedido da população. E o prefeito, que era um executor da vontade do povo representado pela Câmara, ele passa a ser agora quem manda. Eu mando a chuva, ele manda em todo mundo, ele manda no povo, ele manda na Câmara, ele manda nos conselhos e assim por diante. Ora, e o povo de cidadão, que é aquele que toma parte nas decisões, porque é o preceito constitucional da democracia participativa, ele volta a ser um súdito, ou seja, de subdito, aquele que se submete aos ditos de quem tem o poder. Percebeu então que nós temos que ter uma reforma disso urgente? E podemos ver daqui a pouco. Vereador, o senhor falou de reforma política. Quais os pontos nevrálgicos que o senhor analisa depois de toda essa explicação fantástica, didática? Emergencialmente, o que teria que ser feito nessa reforma política que está sendo proposta aos quatro cantos em Brasília, né? Mas vamos ver até onde isso vai realmente. Quais são os pontos nevrálgicos que o senhor analisaria? Olha, de nível nacional, estadual, já tem demais estudos sobre isso. Eu vou falar do nível municipal. Né? No nível municipal, nós precisaríamos voltar ao modelo que nós tínhamos até 1930, que funcionava bem, que funciona hoje em todos os países civilizados do mundo.
Aliás, aqui está o momento de corrigir uma bobagem que circula pela internet, dizendo que dos 193 países da ONU, o Brasil é o único que os vereadores são remunerados. Não, isso é uma tremenda de uma desinformação, porque onde tem vereador que é administrador, todos são remunerados. Bem, mas vamos lá. Nos países civilizados rege um sistema, na imensa maioria, mesmo nos Estados Unidos, parte dos municípios são assim, rege o movimento parlamentarista. Ou seja, você elege um corpo de representantes e esse corpo de representantes elege um administrador municipal. Como era no Brasil. Elegia-se a Câmara de Vereadores, depois, na primeira sessão, elegia-se o presidente, que era o chefe político da cidade, o vice-presidente, e em terceiro lugar, elegia-se o presidente da Câmara, que ia ser o vereador administrador. Então, nós precisávamos retornar a um sistema parlamentarista de governo municipal para evitar a superacumulação de poderes na mão de uma pessoa só, que é o prefeito ou a prefeita. Bom, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Já é sabido disso, né? Então, nós precisamos dividir o poder, é um preceito constitucional. Segundo, enquanto não ocorre isso, já que o vereador tenta ter atividade administrativa, nós temos que organizar essa atividade administrativa em duas linhas. Na linha geográfica territorial, ou seja, a cidade precisa ser dividida em distritos, e na linha de funções de governo, os vereadores precisam ter dedicação a funções de governo. A saúde, a educação, mobilidade urbana, obras, meio ambiente. Isso pode ser feito através de uma reforma atual, possível, dá para ser feita já, dos regimentos internos das câmaras, criando comissões que sejam um espelho ou das secretarias da prefeitura ou então das funções de governo. Então, por exemplo, hoje, nós temos na nossa Câmara mesmo, a Secretaria de Obras é também Secretaria de Serviços Públicos, aliás, desculpe, a Comissão. A Comissão de Obras é também Comissão de Serviço Público, é Comissão de Meio Ambiente e, como eu citei, de obras. Então, ela abrange um leque de atividades tal que é óbvio que os 3 vereadores responsáveis por ela não conseguirão acompanhar essas atividades, né? Então, nós precisamos ter, repito, distritos, para que o vereador, do ponto de vista administrativo, ele não vai administrar, mas ele vai fazer indicações administrativas de uma determinada região. Porque senão hoje nós temos todos os vereadores cuidando de tudo e quem cuida de tudo acaba cuidando de nada com eficiência. E já começa a ter laço, por isso que eu me animei a voltar a essa discussão, porque tem uma proposta na reforma política agora de que cidades acima de 200 mil habitantes, os vereadores sejam eleitos por distrito, o voto distrital por vereador, para vereador. Isso foi proposto pelo senador do PSDB, Aloysio Nunes, depois o vereador Cássio Cunha Lima, se eu não me engano, absolutamente equivocado, não conhece essa dinâmica das câmaras municipais, disse que não tinha sentido, porque os vereadores não são ligados ao território, mas são ligados a funções de governo. Ele não entendeu nada, não sabe nada a respeito disso, desculpe dizer. E agora o senador Serra voltou à carga, reapresentou a proposta de distritalização das cidades acima de 200 mil habitantes. Eu vou além, tem que ser de todos os municípios, ou ainda dar liberdade para o município escolher como era na Constituição de 1891 e como é nos Estados Unidos até hoje. O senhor tem um estudo a respeito disso. Taubaté seriam quantas regiões? A proposta, já que nós temos 19 vereadores, nós teríamos 19 distritos, portanto, não é? Que seriam distritos não que impedisse o vereador de atuar na cidade inteira. Não, para a função de deputado municipal, ou seja, aquela de debater a cidade, o orçamento, para questões transversais de governo, saúde, educação, assistência social, o vereador tem abrangência na cidade inteira, onde ele quiser. Agora, para questões administrativas, ele teria uma ênfase, né, para uma determinada região. É claro que o vereador que mora na Independência conhece pouco, porque é fisicamente impossível, pouco do que acontece na minha região da Vila São Geraldo. E vice-versa, eu conheço pouco do que acontece na Vila São José. E o vereador da Vila São José, que mora lá, conhece pouco do Parque Aeroporto. E assim vai. Então, é uma questão de lógica simples que nós dividamos a cidade nesse sentido. Vereador, trocando um pouco de assunto, mas não menos importante, o senhor tem cobrado muito a acessibilidade no transporte público, em específico nos ônibus. E a comissão, o senhor como presidente da Comissão Especial de Estudos do Transporte Público, também foi fazer uma vistoria. Foi surpresa aquela vistoria lá na rodoviária velha, vereador? O que se pôde detectar de algo errado lá e com respeito à acessibilidade também que o senhor está cobrando? Muito bem. Olha, a surpresa foi inclusive para a comissão, né? Até causou um certo embaraço, um certo mal-estar,
porque os outros membros da comissão não puderam ir, foram apenas eu e o vereador Diego. É que foi uma situação emergencial. Tinha alguns munícipes na rodoviária que estavam muito indignados, irritados, que não conseguiam embarcar, porque eram pessoas com dificuldade de locomoção. Acionaram o vereador Diego, que me acionou. Em seguida, nós tentamos avisar os demais membros da comissão, o vereador Neneca, a vereadora Vera Saba e o vereador Digão. A vereadora Neneca estava em aula, aliás, a vereadora Vera Saba estava em aula, os outros dois não puderam ir, porque já tinha outros compromissos, obviamente. Eu dei sorte de poder ir lá. Bem, e aí nós constatamos, de novo, 1 ano e meio de trabalho, que nós estamos acompanhando, debatendo, insistindo, as mesmas condições, pequenas diferenças só. Né? Os ônibus agora, sim, a maioria está com o elevador, mas alguns dos elevadores para cadeirantes não funcionam. Além disso, 19 ônibus não têm adaptação para pessoas com dificuldade de locomoção. Dificuldade de locomoção não é só para o cadeirante, não é só para a pessoa que tem uma sequela nas pernas, que não possa andar. Para o idoso também. As pessoas não se dão conta disso. Todos terão dificuldade de locomoção na sua vida. Sim. Não sei que morra antes, né? Que Deus nos livre. Bom, além disso, da acessibilidade, as condições de segurança, Miguel. Nós fomos olhar os ônibus, de novo, pneus carecas. Ônibus em condições que colocam em risco a vida dos passageiros. Eu sou engenheiro e eu sempre participei de CIPA, em todos os locais que eu trabalhei. E tenho em mim, muito bem entranhado, a doutrina de segurança, ou seja, que diz o seguinte: condições inseguras são condições que se converterão em acidentes. Toda vez que você tem uma condição insegura, ao longo do tempo, num determinado momento, seja próximo ou distante, você vai ter um acidente. É questão de tempo, nós vamos ter algum acidente, se não tomarmos providência, e nós vamos falar das providências agora, a ABC vai ter um acidente por conta de pneus carecas. Bom, além disso, a própria rodoviária em si, o terminal rodoviário, aquilo é muito feio. Nós somos uma cidade de 300 mil habitantes, dá vergonha para a gente chegar um visitante. Imagina agora com o mundo que está se globalizando, tivemos a Copa, vamos ter as Olimpíadas, passe aqui, sei lá, um turista desgarrado desses grandes centros e vá no nosso terminal rodoviário. Aquilo tem aspecto de instituição ou de terminal rodoviário da Índia, da África subsaariana, não é nem da África do Norte, ou da África do Sul, da África subsaariana ali, que é o atraso do atraso, aquela coisa feia, cinzenta, suja, mal cheirosa. Vá num banheiro daqueles e sair lá com medo de ter sido contaminado, só de respirar o ar que está ali. Né? Além disso, condições óbvias de segurança. Não é possível que no mesmo local que os ônibus façam manobra, que circulem carros particulares, bicicletas e os próprios passageiros. Aquilo tem que ser delimitado, uma área de passageiro e uma área de ônibus. As pessoas vão ter que andar mais, sim, mas é melhor andar mais do que ser atropelada. Sim. E já foram. Condição insegura vira acidente, já virou. Coisa de 1 ano e meio atrás, um idoso circulando por ali, o ônibus deu ré, atropelou e matou. Você imagina, o trauma para a família, o trauma para o próprio motorista. Isso é uma loucura, isso tem que ser resolvido. Bem, nós temos insistido com a prefeitura, mas nós não temos poder administrativo, nós temos poder só de debater. Né? Para fazer, obrigar a fazer, nós temos que recorrer a outros poderes. Nós vamos recorrer. Eu estou saindo aqui do estúdio, nós estamos ao vivo. Eu estou preparando agora, já pedi a assessoria a preparar, um ofício para a autoridade de trânsito, delegado de trânsito, para inspecionar, multar e, eventualmente, interditar os ônibus da ABC que estejam com os pneus carecas. Nós não podemos fazer isso, mas tem autoridade para tanto, que tem função administrativa para fazer isso. A questão do terminal, a secretária disse que a associação dos usuários, aliás, dos proprietários ali, dos comerciantes, iria fazer um projeto e fazer uma proposta. Não, isso tem que ser capitaneado pela prefeitura. A prefeitura é que tem que fazer essa proposta e negociar com aquela associação de usuários. Tem uma taxa de embarque, ou aliás, algo equivalente a isso, nós pagamos, a população paga impostos. Em relação ao pátio de manobra, foi pintada uma faixa para os pedestres circularem. Ora, no Brasil, faixa é apenas mais uma daquelas coisas que para inglês ver não funciona, infelizmente. Eu acabei de embarcar no ônibus agora, que eu aprendi com o professor Fábio Comparato, que o político tem que estar onde a população está. Porque aqui nesse ambiente que nós estamos, ar-condicionado, ambiente controlado, água fresca aqui, muito bem. Mas agora, precisamos estar lá fora onde a população está. E até tem 2 flagrantes aqui,
do uso que eu fiz agora, aliás, de uma pequena jornada que eu fiz no ônibus agora. Eu não sei se as fotos estão disponíveis aí. Podemos soltar as fotos? Ah, sim. Olha, parei no ponto de ônibus. Olha, você vê que ponto de ônibus emblemático. Nossa. Isso dá mal-estar, né? Isso parece alguma cena horrível, isso, a imundice, que aí soma a má educação daqueles que colam esse tipo de cartaz, né? Aliás, sujando o patrimônio público, e a prefeitura. Mas mais do que a prefeitura, por lei, a empresa, por lei, ela é obrigada a instalar e manter os pontos de ônibus, não faz nada. E ali, rapidamente, as pessoas começaram a dar sugestões que eu já anotei lá no meu celular. E aqui, dentro do ônibus, este ônibus, pelo menos, que eu peguei, estava em boas condições, mas eu não tive tempo, não deu jeito de ver as condições dos pneus. Internamente estava ok, era um ônibus da linha Tremembé, né? Eu vou fazer o seguinte, pelo menos uma vez por semana, eu vou vir para a Câmara de ônibus da ABC, né? Uma hora nós vamos identificar, com o passar do tempo, a gente vai identificando o que a população está passando, que leva a essa reclamação tão grande. Se nós não podemos fazer, fomos proibidos, fomos destituídos, vamos agora pressionar quem tem poder para isso. Muito bem. Vereador, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Fiscalização. Suas considerações finais, por gentileza. Mais uma vez, é uma satisfação poder estar com você, dialogando. Nós somos eleitos para isso, para tentar, todo vereador, tenha certeza, tem o sonho, a ânsia até de conseguir fazer coisas, de resolver situações, mas não tem esse poder. Não tendo esse poder, nós precisamos dar asas à criatividade para conseguir encontrar instrumentos de pressionar aqueles que têm poder para resolver os problemas que a população sofre. Mas para isso precisa da sua participação também. Nós temos instâncias que você pode participar. Como cidadão, no nível individual, você pode evitar, por exemplo, que um ponto desse seja emporcalhado por algum mal educado. Seja até um pouco chato, assim, olha, você acha legal você fazer isso? Faça isso com alguém ou avise a prefeitura que está acontecendo. No nível comunitário, você tem um instrumento privilegiado, vá nos conselhos. Né? Vá nos conselhos municipais em que a prefeitura é obrigada a prestar conta nesses conselhos do que ela está fazendo. No Conselho de Mobilidade Urbana e de Transporte Coletivo vai ser difícil, porque nós acabamos de identificar que esse conselho, não é, a Isabel, minha chefe de gabinete, me ajudou nesse levantamento, a minha equipe, não está funcionando, mas vamos fazer ele funcionar também. Então participe dos conselhos. E finalmente, no nível de político institucional, que abrange mais todas as áreas, venha aqui na Câmara, participe das nossas sessões. Nós transferimos a sessão para o período noturno, as sessões deliberativas, justamente para você poder participar. Venha aqui, exerça o seu direito, cobre, reclame e se achar que alguma coisa está bem, aponte também para que a gente possa reforçar o que está fazendo corretamente. Muito bem, mais uma vez agradecendo ao vereador Jofre Neto do PSB e agradecendo em especial a você, meu caro telespectador, que sempre nos acompanha aqui no Fiscalização Pública, um espaço aberto para você saber melhor o que os vereadores de Taubaté estão produzindo, desenvolvendo, trabalhando por você, cidadão. Muito obrigado, até a próxima edição.